Do patriarca ao algoritmo. Uma genealogia do poder. O poder político não possui uma essência imutável. Ao contrário do que supõem certas filosofias políticas, que buscam o verdadeiro fundamento da autoridade legítima, a história revela uma sucessão de formas distintas de dominação, cada uma com sua própria lógica interna, seus próprios mecanismos de legitimação e suas próprias classes dominantes. Compreender essas metamorfoses não é um exercício de erudição histórica, mas uma necessidade urgente. Vivemos precisamente num momento de transição entre formas de Estado, e aqueles que não percebem as engrenagens do poder que os governa estão condenados a submeter-se cegamente a ele. A forma mais primitiva e fundamental de organização política é o que podemos chamar de Estado à família, o patriarcado doméstico, onde a autoridade do pai sobre esposa e filhos constitui o modelo primordial de toda a hierarquia. Esta não é mera metáfora. A família nuclear funcionou historicamente como proto-estado, uma unidade política completa em miniatura, onde se reproduzem todas as dinâmicas essenciais da dominação-obediência. Hierarquia, proteção em troca de submissão, punição por transgressão. Robert Filmer estava parcialmente correto em seu Patriarca, quando argumentava que todo o poder político deriva do poder paternal. Seu erro foi considerar isto uma justificação, quando era apenas uma descrição da genealogia psicológica da autoridade. A criança que aprende a obedecer ao pai está sendo treinada para obedecer ao rei, ao padre, ao juiz, ao algoritmo. A legitimação aqui é biológica e tradicional. O pai governa porque gerou, porque sempre foi assim, porque a própria natureza estabeleceu esta ordem. Não há necessidade de justificação externa. A hierarquia familiar é auto-evidente, inscrita no corpo e no costume. Sir Robert Filmer não era um teórico abstrato, era um cavalheiro rural inglês do século XVII que viu o mundo desabar com a execução de Carlos I e a Commonwealth de Cromwell. Em Patriarca, escrito nos anos 1630, publicado postumamente em 1680, ele não inventa nada novo. Ele descreve o que sempre existiu, mas que a modernidade tentou apagar. O poder político não nasce de contrato social, Hobbes, nem de consentimento, Locke, nem de revelação divina direta, como alguns teocráticos. Nasce de paternidade. O pai é o rei da família. O rei é o pai da nação. A obediência não é negociada, é natural, porque o filho deve ao pai a vida, a proteção, a educação. Deus deu a Adão o domínio sobre Eva e os filhos. Adão passou para Caim. Caim para seu filho. A linha continua até o rei. Não há contrato porque não há igualdade. O pai gera, o filho é gerado. O pai protege, o filho é protegido. O pai pune, o filho obedece. É biológico antes de ser político. Filmer não defende tirania. Ele defende ordem natural. O rei que age como bom pai, justo, protetor, punitivo quando necessário, é legítimo. O rei que falha nessa paternidade perde a legitimidade. Não por contrato rompido, mas por traição ao papel natural. Isso é radical. O poder não é delegado pelo povo, é herdado como herança familiar. A monarquia absoluta não é arbitrária, é a extensão lógica da autoridade paterna. Locke e os liberais o ridicularizaram, porque viram nisso o fim da liberdade individual. Mas Filmer diria: liberdade individual é ilusão. Ninguém nasce livre, nasce dependente. A família é a primeira prisão, mas também a primeira escola de obediência e amor. Sem ela, não há sociedade. Sem ela, o Estado vira máquina fria, burocracia, ou caos, guerra de todos contra todos. No tripé, o Estado, a família é o primeiro pilar porque é o embrião. Sem ele, o Estado teocrático perde raiz. Quem é o pai dos deuses na terra? O Estado ao exército perde coesão. Quem é soldado? E o quarto estado burocrático vira monstro sem alma. Filmer nos lembra que o poder sempre começa pequeno, íntimo, corporal, na cama do pai e da mãe, no berço, na mesa de jantar. O resto é extensão. Quando esquecemos isso, o Estado vira abstrato,
impessoal, cruel, como o algoritmo que não sente, o juiz que não sangra, o burocrata que não tem rosto. Filmer foi esquecido porque perdeu a guerra ideológica. Locke venceu, o contrato venceu, a igualdade venceu. Mas o pai não morreu. Ele só mudou de forma. Virou Estado assistencialista, pai provedor. Virou líder carismático, pai protetor. Virou algoritmo, pai onisciente que pune sem olhar nos olhos. Coelho, ao ressuscitá-lo no tripé, faz justiça histórica. Mostra que o Estado nunca deixou de ser família. Só mudou de nome.